Pessoal, muito boa tarde. Venho aqui falar a respeito do jogo entre Botafogo e a equipe do Cruzeiro ontem no estádio Newton Santos. O Botafogo acabou perdendo por 2-0, né? Primeiro tempo do Botafogo em questão de posicionamento, em questão de até mesmo disposição dos jogadores foi muito fraco. Foi um primeiro tempo onde as linhas do Botafogo ficaram muito recuadas. E com isso a equipe do Cruzeiro, que também não teve um pouco mais de volume, mas também fez um gol de bola parada no escanteio. Porém, também não teve grande destaque a equipe do Cruzeiro. No segundo tempo, em virtude da dificuldade do Botafogo, a torcida apoiou bastante e a equipe ela se adiantou naquele sistema de abafa, foi para frente no sistema de abafa e nesse sentido criou algumas oportunidades. Porém, o nível de finalização dos jogadores do Botafogo é pífio. A equipe esbarra na parte técnica, a equipe esbarra na parte física às vezes. Apesar do empenho dos jogadores que correram bastante ontem, principalmente na segunda etapa, né? Até porque o Botafogo ganhou, inclusive, as segundas bolas ali quando tinha o rebote. O Botafogo acabava ganhando essa segunda bola e continuava a pressão em cima do adversário. Porém, ainda esbarrando na parte técnica, na parte, principalmente ali no terço final, em termos de aquele passe preciso, em termos de finalização correta para o gol, para a gente poder fazer o gol. Porém, a equipe esbarra nessas limitações, nas próprias limitações, e vai se tornando cada vez mais difícil a situação no campeonato. No segundo turno todo, em 10 jogos, o Botafogo conseguiu 2 vitórias, que somam 6 pontos, e 8 derrotas, né? Muito difícil a situação da equipe, porém, ainda há clubes com uma situação mais difícil. E a nossa esperança é torcer contra o CSA, que terá jogos difíceis nos próximos 2 jogos, assim como nós teremos também, né? O CSA vai pegar 2 jogos difíceis. Vamos ter que torcer contra o CSA para ele logo se manter lá na situação que está. E temos que torcer para o Vasco ganhar do Fluminense nessa próxima rodada. E na outra rodada, o Fluminense vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. E também uma derrota, porque esperar que o Botafogo ganhe de Santos e de Flamengo é muito difícil, né? É muito difícil. Até pelo futebol que vem apresentando, pelas alternativas táticas e técnicas e principalmente de terço final de campo ali em relação à parte de precisão no passe e a parte de ajuste fino de finalização, que é para colocar a bola no gol, está muito deficitário no Botafogo. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer gol se não houver uma melhora assim muito efetiva, né? Porém, eu acredito que com o Diego Souza ali vai ser bem difícil conseguir fazer gol. Porém, com o Vinícius Tanque e com o Vitor Rangel talvez seja até pior. Então o Botafogo se vê numa situação de inoperância ofensiva. Essa é a grande realidade. Inoperância ofensiva fica complicado, né? Complicado. Mas vamos torcer para os resultados dos outros serem melhores do que o nosso próprio resultado. Essa é a realidade, é o ponto que chegamos. Ontem eu fiquei bastante chateado, preferi nem comentar nada, porque eu poderia falar assim alguma coisa a mais. E as minhas lives, os meus vídeos têm sido um pouco pesados, eu tenho falado um pouco de palavrão e eu quero segurar um pouco isso.
porque não é o ideal, né? O ideal é conversarmos com calma, com parcimônia, né? É conversarmos nesse sentido aí, sem procurar ofender, sem procurar maiores xingamentos, né? Porque dá raiva, realmente o time do Botafogo hoje vem deixando a gente doente, né? Vem deixando a gente entristecido cada vez mais. Porém, ainda há uma chance. Ainda há uma chance. E essa chance é secar os adversários e ganhar mais 3 ou 4 jogos aí para resolver, né? No caso, 4 jogos. O Botafogo precisa de 4 vitórias em 9 jogos. Uma situação difícil, situação bem complicada. Mas nós não podemos desistir. Nós chegamos até aqui, então vamos torcer para que a equipe possa apresentar o seu melhor rendimento e com isso conseguir a vitória. Tá bom?